Agora você pode abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Nós vamos dar sequência à mensagem que o pastor Cleverson iniciou sobre o Sermão do Monte, 13 a 16. Amém. Diz o seguinte o texto: Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão precioso que nós temos nesse culto que oferecemos a Ti, que é o momento da reflexão na Tua palavra. Te agradecemos porque essa palavra, ela é uma palavra que não passa, é uma palavra atual, é uma palavra que tem capacidade de penetrar as nossas vidas, de transformar os nossos corações, de mudar, Deus, nossas motivações, ó Deus, nossos valores. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, inspirou homens que pagaram com um preço de sangue também, Deus, para escrever esse testamento, Pai, o Novo Testamento, e sobretudo essa passagem, Senhor, do Sermão do Monte, que como já tem sido colocada aqui, fala da essência da vida cristã. Pai, obrigado pela inspiração que o Senhor deu a eles, obrigado porque a palavra tem sido preservada até os nossos dias e obrigado por tudo que ela significa para cada um de nós. Nós te louvamos pelo poder da santificação que ela traz e, ó Deus, te louvamos por essa oportunidade mais de poder compartilhá-la. Obrigado, coloco a minha vida diante de Ti, ó Deus, peço que o Senhor me abençoe, para que eu possa compartilhá-la, Deus, de forma clara, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na semana passada o pastor Cleverson compartilhou, então, introduzindo o assunto do Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, e naquela passagem ali específica, onde trata das características das pessoas que são felizes, a gente sabe que ali também Jesus estava retratando, falando sobre a natureza de uma pessoa que tem Cristo vivendo dentro dela. Então, essas características, elas não são desenvolvidas por esforço pessoal, mas elas só acontecem na vida de uma pessoa a partir do momento em que essa pessoa nasce de novo e ela se torna, então, um seguidor de Jesus. Mas elas são características que, uma vez encontradas na nossa vida, elas precisam ser desenvolvidas. Não é algo que vem pronto e completo, é algo que é colocado como semente dentro do nosso coração e que então, à medida que a gente vai caminhando com Jesus, que a gente vai caminhando entre os irmãos, que a gente vai orando, lendo a palavra, enfim, vivendo diante do Senhor, então essas qualidades da vida de Cristo vão crescendo e se tornando expressivas na vida de cada um de nós. Portanto, dependência de Deus, quebrantamento, ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa limpa de coração, uma pessoa que tem misericórdia, enfim, todas aquelas características mencionadas nos versículos anteriores, elas são fundamentais, elas são importantes para a vida da gente. Depois de falar sobre isso, então a gente tem esse texto, que é a continuação, de 13 ao 16, quando Jesus vai falar sobre a influência que as pessoas que estão nesse processo de transformação exercem, ou deveriam exercer, na sociedade onde elas estão vivendo.
E para falar da influência e do poder que ela tem sobre o lugar e as pessoas onde a gente vive, Jesus faz uso de duas coisas que são extremamente conhecidas naquela época dos discípulos e até hoje vai ser sempre, que é a questão do sal e a questão da luz, né? Duas figuras que nos representam de alguma forma. E o sal, ele tem uma propriedade de conservação, talvez essa seja a coisa mais falada acerca do sal, que o sal é um elemento que conserva. E por que se diz isso, além de que ele dá sabor? Porque naquela época ele era utilizado com essa finalidade, de conservar alimentos também, não tinha geladeira. Então, mas quando Jesus fala do sal, ele nos faz pensar em algo que não existe na sociedade. Pelo contrário, a nossa sociedade, ao invés de ela ser uma sociedade que se autopreserva, ela é uma sociedade que se autodestrói, né? É uma sociedade que está em decomposição, em constante mudança, mas no sentido de se tornar uma sociedade depravada, uma sociedade alheia aos princípios, aos valores do reino de Deus. E o que a gente vê quando a gente olha para a nossa sociedade? Todas as sociedades do mundo em geral. Muita violência, muita maldade, muita injustiça, muita corrupção. E talvez essas sejam as matérias mais divulgadas na televisão, né? Tem vezes que a gente não consegue assistir, de tanta coisa errada, ruim que a gente ouve. E por ali surgem coisas boas. Mas essa é a sociedade que está aí, onde Jesus falou que é para a gente viver dentro dela. É uma sociedade, como Edileuza falou, sem sabor, uma sociedade sem graça para muita gente. Se viver nesse mundo é muito bom para você, é porque Deus te ama, é porque você encontrou Jesus, é porque o Senhor está fazendo diferença na sua vida. Mas se você fizer uma reflexão rápida, você vai ver que a maior parte da população no mundo sofre. Eu já disse que no mundo são raras as pessoas que possuem 3 coisas: comida, roupa e teto. Se você tem comida, roupa e teto, considere-se bem-aventurado, feliz e alguém que pode viver. Porque a maior parte das pessoas do mundo não possuem essas 3 coisas. Pois bem, a segunda figura que Jesus usa nesse texto, falando sobre a nossa vida e a nossa influência, é a luz. E a luz na Bíblia representa vida, representa o conhecimento de Deus, tem a ver com a própria palavra, a sabedoria, a justiça, a felicidade verdadeira, que é o assunto que ele aborda nos versículos anteriores. A luz fala de direção, a luz fala de responsabilidade, e essas qualidades da luz, vamos colocar assim no sentido bíblico, elas também não estão presentes na sociedade. Porque no mundo, o que a gente vê é o quê? É a manifestação das trevas. O que a gente vê é que o mundo não tem luz própria. E o que a gente muitas vezes nem vê, porque como o mundo vive nas trevas, tem coisas que acontecem que a gente nem toma conhecimento. De fato, eu acho que as coisas mais podres que acontecem na sociedade, de um modo geral, elas acontecem na surdina, elas acontecem nos bastidores. E a gente não sabe quase nada do que é tramado, né, nas mais altas, vamos dizer assim, posições. Nós vivemos numa sociedade que ela é manipulada por homens que não são tementes a Deus, que vivem nas trevas, que fazem especulação com a informação e com tudo, que coloca terror e horror no coração das pessoas e depois coloca uma pseudo-paz, uma pseudo-alegria no coração das pessoas. É no meio dessa sociedade que a gente vive. E diante desse quadro, Jesus, então, ele faz 2 afirmações. Esse quadro onde existe depravação, deterioração, onde existe trevas, onde existe injustiça, ele diz o seguinte: vocês, lá no início do versículo, né? No versículo 13, vocês são o sal para a humanidade. É muita responsabilidade, mas é a palavra de Jesus.
Às vezes você pode se sentir um pouco insípido, né? Mas assim, Jesus disse que você é o sal da humanidade, que eu sou o sal também. E quando Jesus fala sobre sermos o sal, ele está dizendo que, de alguma forma, Deus nos usa para frearmos, para irmos contra esse processo de corrupção, de decomposição no qual a sociedade está inserida. Ele diz que nós somos a maneira, o método de Deus para parar isso. Nós, como discípulos, que somos responsáveis por promover a paralisação da maldade e começarmos a colocar no lugar da maldade a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor dele, a fidelidade dele. Somos nós. Isso acontece quando essas qualidades que foram compartilhadas pelo pastor Cleveson domingo passado, elas estão crescendo na nossa vida e se expressando. Então, quanto mais a vida de Cristo está em mim e se manifesta, quanto mais eu consigo exalar o perfume de Cristo, o caráter de Cristo, mais esse processo de decomposição vai parando e mais da influência do reino de Deus se expande. Agora, por outro lado, Jesus é claro em dizer o seguinte, que se nós não cultivarmos a vida dele em nós e essas características dos cidadãos do reino de Deus, nós vamos nos tornar como um sal que perdeu suas propriedades, o seu sabor, que é o principal dele, vamos dizer assim, nos nossos dias, né? Muito utilizado na culinária. Então, e aí o que vai acontecer? Esse sal vai ser despejado, jogado fora e vai ser pisado. Ele usa essa figura porque naquela época era isso mesmo. Quando o sal perdia sua função, eles jogavam nas estradas. Mas para nós vai ser jogado no lixo. E trazendo para a questão de sermos influência, as pessoas simplesmente não vão dar nenhum valor para nós. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar da nossa salvação, precisamos desenvolvê-la com carinho, com dedicação, precisamos tratar a vida cristã como algo essencial para nós e para a sociedade. Então, se eu não cultivar um relacionamento com Deus de oração, de leitura da palavra, não importa a forma como eu estou lendo, a sistemática, a quantidade de tempo, mas se eu não cultivar isso, o meu relacionamento com Deus, se eu não cultivar o meu relacionamento com a igreja, com os irmãos naquela comunidade pequena que é a nossa célula, ou com a pessoa com quem eu ando e estou discipulando ou sendo discipulado, o meu processo de crescimento vai ser muito lento. E talvez se eu descuidar muitas dessas coisas, eu vou até estagnar, vou parar. E se eu parar de crescer, é como diz o ditado, a ovelha que não caminha, ela fica doente, eu vou adoecer. Se eu adoecer, eu vou começar a falir. Se eu começar a falir, eu vou morrer. Então, assim, cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu crescimento espiritual. Cuide, não deixe que isso seja uma coisa que fique lá na última linha, nas últimas linhas da sua agenda, da sua lista de prioridades. Coloque o reino de Deus, a igreja, a célula, a vida do corpo, a oração e a palavra como uma coisa fundamental da sua vida. Porque, de fato, ela é. Porque a vida verdadeira que você tem chama-se Cristo. Essa vida aqui é passageira, é muito rápida. Então, cultive. Quem vive entendendo esse aspecto da vida, vai ser uma pessoa feliz. Então, cuide do seu relacionamento com Deus. A segunda afirmação que Jesus faz, além de dizer que nós somos o sal da terra, está aí no seu boletim, é que vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E ele está dizendo aqui que nós refletimos a Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é o poder que traz salvação para as pessoas. E Jesus está dizendo que eu sou a luz. Ou seja, eu sou também responsável por refletir o brilho que existe em Cristo. Refletir a glória de Cristo. Porque a luz é Ele, não sou eu, não é você.
A Bíblia diz que um dos títulos de Jesus é a estrela da manhã. O outro é que ele é a luz do mundo. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. O outro é que ele é o sol da justiça. Então, a luz está em Cristo, não em nós. Por outro lado, ele disse que nós também somos luz. Ou seja, nós o refletimos. João, capítulo 1, versículo 4 e 8, diz o seguinte: a palavra, se referindo a Cristo, era a fonte de vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Aí no versículo 8 diz: João não era a luz, mas veio para falar a respeito dela. Ou seja, veio para refletir Cristo. Então a gente tem que ter essa consciência. E pensando nessa questão de ser luz, quando você vê o texto, Jesus diz o seguinte, que se a gente quer ser luz mesmo, a gente tem que estar colocado no lugar adequado. Porque não tem sentido botar uma lamparina aqui embaixo se eu quero iluminação para aquela área. Né? Colocarmos todas os suportes aqui das lâmpadas aqui bem baixinho e todo mundo ficar para cima no escuro. Então assim, a luz fora do lugar adequado, ela perde a sua propriedade, assim como o sal pode perder. E qual é o lugar apropriado? Qual é o lugar adequado para você e eu sermos luz? Aqui dentro? É aqui que nós temos que ser luz? O que vocês acham? Não. Jesus disse ali que a gente tem que ser luz diante dos homens, no meio da sociedade. Ele disse assim, a luz deve ser colocada no lugar apropriado para brilhar diante dos homens e assim revelar a glória de Deus. Então, é importante que a gente deixe Cristo crescer na nossa vida, que a gente faça as coisas como Cristo pede que a gente faça, da melhor maneira possível, e dessa forma, fazendo as coisas de maneira excelente, de maneira que glorifica ao Senhor, as pessoas vão enxergar Jesus na nossa vida. Então, segundo Jesus, e esse texto, há uma função dupla para cada um de nós em relação ao mundo. Você como sal, Deus te coloca lá para que você impeça a propagação do mal. Então, toda vez que alguém chegar com algum tipo de estratagema, estratégia, ideia maluca, doida, fazer alguma coisa, te proporcionar, tem aquela música lá, todas as vezes que as tentações vierem, e o pecado se apresentar, você estanca, você para. Não, aqui não, eu não quero, eu estou fora, minha formação é outra, eu tenho um compromisso com Jesus, ali é a oportunidade de você falar. Então, como sal, você para o processo de putrefação dessa forma, mostrando quem você é em Cristo, qual é a sua identidade. Mas como luz, você promove a vida, porque nele estava a vida, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Então, o que traz luz aos homens é a gente ter vida com Deus, vida com Cristo. Como luz, nós propagamos a vida, nós propagamos a verdade, nós vamos promover tudo que é belo. A Edileuza falou assim, a questão das cores de Deus. É verdade, onde existe luz, você percebe a riqueza das cores. Se você apagar onde existe as trevas, você não percebe nada, a beleza, o brilho, o detalhe de nada. Então, a gente tem que promover a beleza de tudo que Deus criou, e da vida de Cristo na gente para as pessoas. E isso está totalmente ligado ao nosso caráter e ao nosso testemunho. Certo? Então, quem eu sou tem a ver com o meu caráter. O que eu faço tem a ver com o meu testemunho. Eu sou sal e eu sou luz. E eu fui lançado, colocado por Deus para estar na sociedade fazendo diferença. Mas aqui a gente chega num ponto que é o seguinte, a gente quando fala de caráter e de testemunho, a gente esbarra em dois problemas que são comuns em nossos dias. Primeiro deles é o escândalo.
E o segundo é a omissão. Por quê? Porque muitas vezes, e eu diria até o seguinte, que é difícil, a gente acaba generalizando e é difícil a gente colocar isso em proporção, mas eu penso que há muitas pessoas em posições de destaque, de honra, de autoridade, vamos dizer assim, com um poder de decisão muito grande, de influência muito grande, de determinar rumos para uma nação, ou para uma cidade, para um estado, enfim, para uma comunidade local, que não possuem um caráter adequado, que ainda tem um caráter muito deformado. E quando a gente tem gente revestida desse nível de autoridade, com essa abrangência, sem caráter, nós temos o que nós chamamos dos escândalos. E também a mídia, diariamente, ela noticia os escândalos. E o pior, no meu ponto de vista, é que além de ver isso, a gente não vê mudança. Né? A gente sabe que um ou outro caso é tratado para se dizer que alguma coisa está sendo feita. Mas no DNA do povo existe essa sede por subir lá e também fazer mau uso da autoridade, enfim, das regalias e de tudo que acontece. E aí existe o escândalo. Mas a gente tem a omissão, que é o seguinte, é quando a gente tem gente boa, gente de coração, gente com boa motivação, gente com caráter tratado, não perfeita, mas tratado, gente que está indo para posições não porque quer alcançar, mas porque está sendo indicado, reconhecido, gente que ao subir, está querendo subir não com a mentalidade de que agora vai chegar a minha vez, agora eu também vou fazer o meu pé de meia, mas está indo lá porque está pensando na humanidade, está pensando na sociedade, está pensando na polis, que é a cidade, está pensando no Estado, está pensando na nação. Se todo mundo que tivesse um bom caráter, tivesse a oportunidade de estar lá em cima, a nossa sociedade, o nosso país seria diferente. Mas o que acontece é o seguinte, que muita gente que tem esse perfil se omite. Diz assim, não quero não. Não, isso não é para mim não. Não, isso aqui se eu for, eu vou me estragar. Se eu for, vão me estragar. E na verdade não é isso. Nós temos que estar nos lugares onde Deus nos colocar. E o nosso desejo é que a igreja, você, seja um combatente desse mal. Que você seja alguém que perceba isso e não aceite, e seja contra isso. E se Deus lhe der a oportunidade de ir para algum lugar, representá-lo, que você o faça de maneira que ele seja honrado. De maneira que os homens vejam que você é um verdadeiro cristão e não um cristão nominal, e Deus vai receber a glória daquilo que você fizer. Então, o nosso desejo é que você combata isso. E para que isso seja combatido, você precisa ser comprometido com o reino de Deus, com essas qualidades que são mencionadas nas bem-aventuranças. E, gente, a maior prova de que a nossa sociedade ela está desejosa disso foi esses movimentos que tiveram pelo país, né? Até tem ali, utilizaram como tema para o acampamento ali dos jovens, vem para a rua. O povo quer. Eu sei que no meio do povo tem gente que é manipulada, eu sei que o movimento pode ter sido deflagrado por pessoas que têm um outro interesse, eu sei que pode existir muita coisa, porque o mundo está se deteriorando e está nas trevas. Mas no coração do povo, e aliás, deixa eu colocar mais, no coração de Deus, vamos para a pessoa certa, Deus espera que todo o povo tenha acesso à justiça, tenha acesso à educação, tenha acesso à saúde, tenha acesso ao entretenimento, tenha acesso à moradia. Então, agora, será que existe recurso para tudo isso? Lógico que existe. Lógico que existe. O que existe, de fato, e porque esse recurso não chega, é porque existe uma concentração desse recurso e desse poder. Existe.
A sociedade clama por mudança. A sociedade clama por gente que faça diferente. A sociedade está cansada, e isso acontecia nos tempos de Jesus também, de gente que diz que vai fazer alguma coisa e quando tem a oportunidade de fazer, se corrompe e não faz nada, ou faz alguma coisa para justificar tudo o resto que vai fazer de maneira errada. Ou faz alguma coisa dando preferências. Quem sobe em posição de autoridade não pode ter preferência. Você entende? O Brasil e o mundo precisa de gente de caráter e gente de competência. E é difícil encontrar essas duas coisas juntas. É difícil. Às vezes você tem uma pessoa capaz de fazer muitas coisas, mas extremamente corruptível. E às vezes você tem uma pessoa com um caráter assim íntegro, completo, total, cidadão de qualidade, mas que não quer se envolver. Deus, irmãos, Deus quer que a gente seja mais do que testemunhas da salvação. Ele deseja que a gente seja agente de transformação na nossa cidade, na nossa sociedade. Deus quer que a gente seja agente de melhoria social, em qualquer área, ou seja, em todas as áreas e em todas as necessidades. Isso significa que a sua profissão, a minha vocação, o que Deus está te dando a oportunidade para fazer, não tem a ver apenas com uma coisa que você tem que fazer para ficar rico e ganhar dinheiro. Se isso é o que você pensa, você não entendeu para a área do trabalho ainda o que Deus tem. Porque, na verdade, a sua profissão é um meio de você adorar a Deus e servir as pessoas. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, veio para servir. Então, eu tenho que estar lá para fazer a mesma coisa, aonde Ele me colocar. Quem vive dessa forma, com essa consciência, diante dos homens, é bem-aventurado, é feliz de verdade no seu íntimo, e mais, é alguém que glorifica a Deus. E eu quero terminar essa mensagem, já estou terminando, vou terminar um pouquinho antes, dizendo o seguinte, contando para você de 2 exemplos de pessoas que estão fazendo diferença na sociedade de forma concreta. Que estão entendendo que são sal e luz, e que de alguma forma pode servir para nos inspirar. Uma pessoa é uma mulher que veio lá do Ceará, mulher que veio para essa região nossa aqui há mais de 15, 16 anos atrás. Ela veio e se preparou, veio estudar. Ela acreditava que Deus tinha alguma coisa para a vida dela. E ela estudou no seminário. E depois ela foi embora, foi estagiar um tempo, depois foi embora. E quando foi embora, Deus, lá na terrinha dela, lá do Ceará, Deus chegou e falou para essa pessoa assim, você tem que voltar, que tem um povo aí que precisa de você. E aí ela acreditou que era Deus mesmo. E aí Deus deu as condições para ela voltar. E aí quando ela chegou aqui, ela começou a trabalhar. Continuar o seu trabalho, visitando pessoas carentes, numa região da cidade que fica ali perto da Beira-Rio. E aquele trabalho começou a acontecer. E foram 3 anos trabalhando ali. E depois, Deus estava tanto naquele negócio que Deus foi passando aquela visão para outras pessoas. E dali surgiu um negócio chamado Núcleo Criança de Valor. E essa é a história de uma cearense chamada Maria Zirene. Cadê Maria Zirene? Está aí, Zirene? Fica de pé. Zirene ontem foi homenageada. Sabe? Deus traz a Zirene lá do Ceará e ela faz uma faculdade teológica, uma faculdade de serviço social e dá um sonho para ela. E esse sonho vem se concretizando. E a partir daquele sonho, ela é a mãe da visão, né? Às vezes a gente fala do pai da visão, ela é a mãe da visão. E Deus formou a instituição e esse trabalho completou ontem, foi comemorado 10 anos. A Zirene entendeu o chamado dela. A Zirene entendeu
que serviço social e faculdade teológica só tem sentido se for aplicado na sociedade, em quem tem necessidade. Zirene está cumprindo, junto com toda a equipe que faz parte da diretoria, as pessoas que trabalham na instituição e os irmãos voluntários, que é possível ser sal e luz e fazer diferença, e levar melhoria social, e levar o evangelho, e levar tudo que uma pessoa precisa. Deus abençoa a vida da Zirene e tem abençoado a comunidade, porque é um privilégio para nós como comunidade local fazermos isso. E a outra história é de uma mulher de uma cidade chamada Katmandu. Katmandu é a capital do Nepal. Essa mulher, ela conheceu uma senhora que tinha 60 anos, e essa senhora era portadora de HIV. Ela era soropositivo. E ela estava muito doente, estava morrendo. E Deus falou com ela: eu quero que você cuide da vida dela. Detalhe, ela era uma ex-prostituta. Então ela tinha passado a sua vida inteira se prostituindo, já era uma pessoa que tinha entrado na melhor idade e estava enferma e adoecida. E ela começou a cuidar daquela mulher. E aí o marido dela começou a se envolver nesse processo. E aconteceu que eles acabaram aumentando esse trabalho, e quando eles menos esperaram, eles estavam cuidando de 9 mulheres ex-prostitutas. E aquilo chamou a atenção do governo do Nepal. E aí eles procuraram esse casal e pediram ajuda para eles. E falaram o seguinte: olha, nós temos um problema social muito grave na nossa cidade, Katmandu, que é o problema da prostituição infantil. E nós precisamos da ajuda de vocês. Como é que nós podemos fazer? Que soluções práticas vocês têm para nos dar, para que a gente possa evitar que essas crianças que já estão se prostituindo se tornem pessoas que na sua vida, lá na frente, venham sofrer de HIV. Tanto o caso da Zirene, quanto o caso dessa mulher anônima, são exemplos práticos de influência, de ser sal e luz na sociedade. O Núcleo Criança de Valor é uma influência na área social e na área de educação. E o trabalho que esse casal faz em Katmandu é um exemplo de influência na área de saúde pública e na área de governo. Então, e a luz que está em você? E você e eu que somos sal? Eu te pedi que você ficasse de pé, para que a gente orasse. Uma das coisas que o pastor Ediléo falou para a gente, que alegrou muito meu coração, é que tem a ver com esse sermão que a gente está compartilhando com os irmãos, é o seguinte: que a célula, que é a igreja, ela não deve apenas se reunir pensando que edificar a igreja é ler a Bíblia e orar uns pelos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um elemento ou uma dinâmica dentro da célula que a gente pode melhorar muito ainda, chamada evangelismo. E quando a gente fala de evangelismo, não estamos falando de um folheto, nem falar: olha, Jesus te ama, não é isso só. Nós estamos falando de ser sal e luz. Ser evangelista é ser alguém voltado para fora, alguém que está preocupado com o próximo, com quem não tem Cristo, com quem não tem educação, com quem não tem saúde, com quem não tem muitas coisas que nós temos sobrando. Então, querido, se você perdeu a motivação de estar em célula, eu queria que você pensasse em que talvez você esteja deixando de fazer parte de uma coisa chamada igreja menor, e que junto você poderia estar com outras pessoas pensando no seguinte: como que nós podemos agir e começar alguma coisa de forma que Deus seja glorificado, os homens nos vejam e pessoas sejam alcançadas. Porque a minha reflexão, quando eu pensei em trazer o exemplo da Zirene, dessa senhora de Katmandu, foi a seguinte: como é que Zirene do Ceará, nem é da nossa região aqui, né? Já é, lógico, Deus dá um sonho, uma pessoa, por causa de um sonho de uma pessoa, Deus faz o que tem feito. Começou com uma pessoa. Então você imagina, se nós como célula, e o pastor Ediléo falou isso, foi bom, lembra do sacerdote das áreas de influência?
Ele falou, você imagina se nós como célula começarmos a orar também em algum momento do nosso encontro e falar, Senhor, onde, de que forma o Senhor poderia nos utilizar para que a gente fizesse diferença na vida de alguém? De repente, não estou propondo aqui que você comece uma instituição, longe disso, instituição é resultado, mas que você comece a amar de fato alguém. Uma ex-prostituta, uma pessoa que está nas drogas, um ex-presidiário, um ex-qualquer coisa, até um ex-religioso. Pegar um desviado, que é um termo chato, mas que não quer mais saber de nada, nem de ninguém, nem de igreja, e amar essa pessoa. Sabe, a célula voltar a fazer trabalhos no albergue, ore. Se envolver com alguma família carente, muito pobre da CDD. Dizer, nossa família nós vamos cuidar. Ou não, nós vamos trabalhar nessa região, nós vamos achar, vamos orar, andar, vamos ver. Essa é uma forma de a gente encontrar algo novo e uma nova motivação. Que Deus fale ao seu coração, ao meu, e que você não perca, porque talvez como célula, a sua célula já perdeu o sabor. Talvez como célula, a sua célula já não está mais iluminando, porque ela tem luz, só que ela está debaixo da cadeira. E Deus está dizendo para você nessa noite, sai debaixo da cadeira, sai de dentro do saleiro, me busque, que eu tenho coisas grandes e poderosas para falar para vocês, e é através de vocês que eu vou fazer a mudança na sociedade. Nós cremos que Deus vai continuar fazendo. Gente, eu tenho orgulho de dizer que a gente faz parte de uma igreja que se envolve com a sociedade. E a gente nem usa isso como marketing. Mas eu sei que Deus está contabilizando. E Deus sabe quantas vezes no meu coração eu falei, Deus sabe, vamos entregar, porque é tanto desafio. Mas e Deus, no coração do Cleverson, que é mais ponderado, eu sou meio Pedro, ele é mais tranquilão. Às vezes nem fala, só olha e faz assim, já sei, não é para... Alguns momentos de crise que tinha nas instituições, veja quantas coisas Deus tem feito, gente. Gente, o que a gente faz pela sociedade, Deus contabiliza. Você tem a capacidade de contabilizar os seus recursos financeiros, as suas propriedades. Quanto você tem? Mas que nós não venhamos a ser encontrados como aquela igreja pensou que era rica, pensou que era santa, pensou que sabia alguma coisa, mas era estava nua, pobre, cega. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de comunidade evangélica das nações, eu estou falando de gente. Porque se existe ainda esses trabalhos, é porque pessoas que fazem parte da comunidade evangélica das nações, ainda estão conservando suas propriedades e dizendo, eu quero continuar sendo sal e luz. Você pode, como célula, como indivíduo, fazer muita diferença na vida de muita gente nesses ministérios. Se você for um intercessor, se você for um visitador, se você for um cara que botar a mão e levar uma cesta básica, se você for lá cortar um cabelo, se você fizer, são muitas e muitas habilidades, talentos e dons que Deus deu a cada um de nós. Não é só o negócio de botar a mão no dinheiro e ir lá e dar um dinheiro. Também, se você for um colaborador financeiro, tudo isso vai fazer diferença. E sabe quem vai ser feliz? Você. Feliz não é quem tem, feliz é quem é, sal e luz. Que Deus nos abençoe. Ore com a pessoa que está do seu lado, peça para Deus falar com ela e para que a célula dela seja desafiada pelo Espírito Santo de Deus. Bem, se você já orou, dê um abraço aí em 2, 3 pessoas. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Que o Senhor te guarde e te use nesses dias. Em nome de Jesus. Boa noite.